Salve, salve! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos na sequência? Na aula passada terminamos aqui, né? O servidor jamais poderá fazer o quê? Jamais poderá se afastar e até mesmo jamais poderá deixar de observar o quê? O elemento ético em sua conduta. Perfeito. Próxima questão. A publicidade é um requisito do quê? A publicidade é um requisito de eficácia, bem como de moralidade do ato administrativo. Eu não sei se você lembra desse resuminho, mas quando nós falamos de publicidade, nós temos aqui, ó, a publicidade é regra, então os atos do Estado devem estar revestidos de publicidade, ou seja, é um dever do Estado. Mas ela admite o quê? Ela admite exceções. Então, quando nós falarmos de segurança do Estado, segurança da sociedade, intimidade, privacidade do indivíduo, nós temos as exceções à publicidade, por isso que ela não é um princípio ou uma regra absoluta. Isso aqui pode cair tanto em direito administrativo, como regime jurídico, quanto ética. É um tema comum nessas três áreas do seu edital. Mas aí você lembra também que a publicidade é requisito, ela é condição de eficácia do ato administrativo. Do ato administrativo. E aí você pensa, Barbieri, mas como assim requisito ou condição de eficácia do ato administrativo? Muito simples. Quando nós falamos do que diz respeito à publicidade, o ato administrativo ele pode existir e pode ser válido, mas ele só vai produzir os seus efeitos quando for publicado. É o que eu sempre falo, você vai ser aprovado nesse concurso. Se Deus quiser, né? Será, amém, né? E aí sai a nomeação. Publicar a nomeação, agora começa a contar o prazo para você tomar posse. Então, você precisa sempre compreender a publicidade como uma condição, né? Como um requisito de eficácia do ato administrativo. Isso é verdadeiro. Tanto que, olha só, o Código de Ética, ele trabalha esse tema de forma expressa. A moralidade aqui é a moralidade pública, né? É aquilo que diz respeito à honestidade, probidade, ética. Quer ver? Vamos achar aqui. Tá aqui, ó, no inciso 7º. Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui, ó, requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão um comprometimento ético contra o bem comum imputável a quem negar. Perfeito? Entendeu? Então a publicidade é requisito de eficácia, bem como moralidade do ato administrativo? Sim, corretíssimo. Vamos para frente. É obrigação do servidor dizer a verdade, salvo se quem a requereu for pessoa idosa e com problemas cardíacos. Essa é ótima, né? Eu sempre falo que você tem que tomar cuidado com aquilo que você pergunta. Muito cuidado, porque às vezes a resposta pode não ser aquela que você esperava. Geralmente você vê casais, né, que alguém pergunta assim, nós estamos namorando? O outro fica em silêncio ou diz, não. Então não pergunta, né? Você me ama? Aí o outro fala, será que vai chover hoje? Então já está ali, né, a resposta. Ou eu gosto de você. Não, gostar e amar são coisas bem distintas. Então cuidado com aquilo que você pergunta. Mas ao servidor ele não tem a possibilidade a não ser dizer a verdade. Então pensa assim, né? Eu sempre visualizo um médico, né? Um médico e o advogado também, eles a todo momento têm que dar algumas respostas que talvez não sejam de interesse a quem está ouvindo. Mas ainda assim deve dizer a verdade sempre. Barbieri do céu, mas eu sou servidor do INSS, vem lá uma velhinha com problemas cardíacos, porque ela acaba de me contar e ela me faz uma pergunta. Eu sei a resposta e a resposta não é de interesse dela, e se eu contar ela pode morrer ali. Sinto muito. A velhinha vai ter que correr esse risco. E a morte é o encontro com aquilo que ninguém consegue escapar, não é? É a única certeza da nossa vida. Então, meu filho, não posso lhe fazer nada. Se você não fala a verdade, você comete falta ética. Então você fala, é melhor eu dizer a verdade e a véia morrer? É.
Pelo código de ética você tem o dever de dizer sempre a verdade. Por isso que essa condição aqui, ó, é obrigação do servidor dizer a verdade? Sim. Salvo se quem a requereu for pessoa idosa? Não tem isso aqui não. Não interessa se é novo, se é velho. Perguntou, você tem que dizer sempre a verdade. Quer ver? Ó, pega lá para mim o código de ética. Ó, o inciso 8º. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la, não pode falseá-la. Então, se você diz meia verdade, você comete falta ética. Você está omitindo. Se você diz algo que não é verdadeiro, você também comete falta ética, você está falseando. Ainda que contrário ao interesse aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado, agora é um romance, né, pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito, do erro, da opressão ou da mentira. Quase que, né, sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. Viu só? Não ouse mentir, nem pensar. Se você mentir, você comete falta ética. Então aqui é equivocado, porque depois da vírgula tem condição. Então não tem essa condição coisa nenhuma. Vou colocar aqui, ó, dizer a verdade. Dizer a verdade sempre. Absolutamente sempre. Doa a quem doer, não tem escapatória. Se perguntou, você fala a verdade. Somente a conduta exteriorizada em tratar mal uma pessoa que pode causar dano moral nos termos do decreto 1171. Puta, esse dano moral aqui é o bicho, né? Quando é que você pode ter a configuração, a concretização do dano moral? Eu sempre falo que em duas situações clássicas. Tratar mal e ainda nas filas. Então, por gentileza, você recém ingressou na carreira, foi nomeado, tomou posse, entrou em exercício. Meu filho, você vê uma fila, saia correndo desesperado para atender aquele povo, não deixe eles esperando, não deixe formar longas filas. Olha o que diz aqui o Código de Ética, inciso 10. Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerce suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética, ou seja, se formar fila, você já pratica uma infração ética, mas tem pior. Ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. Bom, como ele diz aqui longas filas, eu vou corrigir, então não é qualquer fila, tá? Vou deixar aqui, ó, longas filas. Então, na dúvida, o que é uma fila curta, o que é uma fila longa, atende, não deixa aquele pessoal ali esperando, vai que alguém lá lhe representa na comissão de ética, você vai se incomodar. Então aqui, somente a conduta exteriorizada em tratar mal uma pessoa que pode causar dano moral? Não, somente coisa nenhuma. Pode tratar mal, causa dano moral, mas longas filas. Perfeito? Então aqui a alternativa equivocada. A ausência justificada do servidor público é fator que gera desmoralização do servidor. Aqui, ó, perdão, é desmoralização do serviço público. Deixa eu só corrigir aqui para você. Então, a ausência é fator que causa desmoralização do serviço público. E aí, o que você me diz? Cuidado com a ausência, né? Isso aqui é pegadinha de prova. Pensa, você já está lá com 2 horas e meia resolvendo prova, você já está cansado, você está olhando para o relógio, vendo o tempo que você vai levar para passar para o gabarito, né? Aquela pressão natural de dia de prova. E aí você não percebeu que eu estou falando de uma ausência justificada. Poxa, eu me ausento porque eu estou internado, estou mal pra caramba, estou com dengue, imagina.
ou quebrei o braço, ou sei lá por qual razão, mas é justificado. Estou com uma inflamação aqui no dente do siso, vou ter que fazer extração do dente, estou igual o Kiko. Óbvio que você não vai trabalhar assim, né? Você tem atestado médico para isso. Então essa ausência justificada não coloca em descrédito a administração, nem gera desmoralização do serviço público. Perceba que o Código de Ética, ele diz o seguinte, ó, inciso 12, toda ausência injustificada, tá vendo só? Pegadinha. Do servidor do seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz a desordem nas relações humanas. Mas aí, veja, é uma ausência injustificada. Se você tem motivo para se ausentar, é óbvio que você não comete falta ética. A ausência justificada do servidor público é fator que gera desmoralização? Coisa nenhuma. Errado. A ausência é justificada, somente se a ausência fosse injustificada. Beleza? Vamos para frente. O servidor tem o dever de cumprir com todas as ordens emanadas do seu superior hierárquico, sob pena de infringir a relação hierárquica. Puxa vida! Se tem, olha só, se tem uma situação que derruba muita gente, mas muita gente mesmo em prova, é essa pegadinha do que diz respeito a cumprir com as ordens. Puxa, mas ó, gente boa pra caramba cai nisso aqui. Então muita cautela. Quando nós falamos de cumprir todas as ordens, aqui é a pegadinha. Veja você. Cumprir todas as ordens abrange o quê? Cumprir todas as ordens. Eu estou falando de ordem lícita, que aí você deve cumprir, mas também eu abro aqui espaço para ordens ilícitas. Aí você não deve cumprir, obviamente. Então o servidor tem que cumprir todas as ordens emanadas do seu superior hierárquico? Todas não. Somente ordens lícitas, legítimas. Viu só? Isso aqui é pegadinha, fique esperto porque sempre aparece. Nós temos um dispositivo muito parecido lá na 8112. O servidor ele é obrigado a cumprir com todas as ordens, exceto as ilegítimas ou ilícitas, é uma coisa assim. Dá uma olhadinha lá no 116, 117 da 8112. Então, não tem que cumprir todas as ordens não. Cuidado, porque todas as ordens também abrangem a ordem ilícita e é evidente, né, que você não é topeira de cumprir ordem ilícita depois de se ferrar. Ai, Barbieri, sempre tem, né? Me dá um exemplo de ordem ilícita. Eu coloco um revólver na sua frente e mando você atirar na cabeça do seu colega de repartição, porque eu não gosto dele. Isso é ordem ilícita, meu, pelo amor de Deus. Ou então eu te dou 1 quilo de um pacote de cocaína e falo para você levar na minha casa e já separar em porções, envelopar e já começar a vender ali na frente. Ó, você está praticando tráfico, você está louco? Então, né, são exemplos absurdos, mas você nunca mais esquece. Cuidado com isso na hora da prova. Depois, bom, então aqui a alternativa é equivocada. Depois disso, caso respeite a lei e as formalidades legais, pode o servidor praticar. Ó, isso aqui é pegadinha sempre, tá? Toda e qualquer conduta, ainda que tenha praticado o ato com finalidade privada. Sempre que você encontrar palavras absolutas, fica esperto. Não é possível que você não encontre ali uma exceção. Cuidado, gente. Olha só, como é que você pode cumprir com toda e qualquer conduta se cumprir a lei? E o elemento ético? Quando você chegar na prova e encontrar a pergunta sobre ética, você tem que visualizar que não basta cumprir a lei. Aspecto legal é uma coisa, aspecto ético é mais do que só cumprir a lei. Você tem que lembrar que o servidor é visto dentro de um aspecto social, em que envolve a administração pública, os colegas de repartição e o cidadão, a sociedade. Então aqui é óbvio que está errado. E outra, né? Se você quiser se chutar, pensa assim, ó. Caso respeite a lei e as formalidades legais, pode o servidor praticar toda e qualquer conduta, ainda que tenha praticado ato com finalidade privada? Para começar, a finalidade privada já não pode.
Então é óbvio que deve ter exceção. Tanto é verdade que, olha só, tarará, tarará, tarará. Deixa eu achar aqui, ó. Aqui, ó. A letra U. Abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Tá vendo? Ah, você respeita a lei, mas a finalidade é privada? Não dá. Você respeita a lei, mas é antiético? Não pode. Então, cuidado para visualizar o servidor nesse contexto. Por isso que aqui está equivocado. Vamos para frente? Não é o servir, né? É o servidor aqui, ó. O servidor, dentro do ambiente de trabalho, está proibido de depreciar a imagem e a honra de seus colegas, inclusive atribuindo apelidos e ou fazendo brincadeiras pejorativas. Eu chamo popularmente de Zé Graça. Barbieri, quem que é o Zé Graça? O Zé Graça é aquele sujeito que quer fazer piadinha a todo momento. O Zé Graça é aquele cara que ele acha que a casa dele e a administração pública é a mesma coisa. Não é por aí. Inclusive, deixa eu fazer um comentário aqui, ó. Quando eu dou exemplos, quando eu passo macetes, dicas, eu não estou preocupado com o politicamente correto. Então, muitas vezes, os meus exemplos e as minhas dicas são voltadas, né, sempre para você fixar o conteúdo e acertar a questão. Eu tive uma aluna que ela acho que ficou chateada comigo. Então assim, ó, se você ficou chateado, eu já estou te pedindo desculpa, mesmo que eu não tenha tido a intenção. Porque eu dei um exemplo em que o servidor, mas não fui eu que criei esse exemplo não, isso caiu na prova, tá? Que o servidor tinha lá uma colega de trabalho que era gordinha. E ele chamava a gordinha, acho que era de rolha de poço, de baleia, era um troço assim. Poxa vida, mas isso está na prova, não fui eu que inventei. E assim, ó, sempre que envolver alguma questão depreciativa, pejorativa, é óbvio que tem que ofender a pessoa. Ai, eu quero ofender a pessoa chamando ele de lindo. Não, você não vai ofender, né, meu? A não ser que o cara seja feio miseravelmente e aí seja evidente que você está usando de forma pejorativa a palavra lindo. Então, assim, quando eu falei do exemplo, não era, do fundo do meu coração, não era para ofender. Se você é gordo, se você é magro, alto, baixo, sei lá, se você tem um apelido e eu comentei esse apelido em sala, não é, obviamente, direcionado a você. No meu caso, eu sempre fui muito alto, então sempre me chamavam de pau de cutucar estrela, pau de virar tripa, até hoje eu não sei o que é um pau de virar tripa, mas enfim. Nesse caso, imagina que eu me sentisse constrangido com essa conduta. Quem me chama ou quem me coloca um apelido, quem me causa esse constrangimento, pratica uma falta ética? Claro que pratica. Então veja, o servidor dentro do ambiente de trabalho, está proibido de depreciar a imagem e a honra de seus colegas, inclusive atribuindo apelidos e ou fazendo brincadeiras pejorativas? Tá, claro que tá proibido, corretíssimo. Então lembra, você não pode fazer nenhum tipo de brincadeira, você não pode querer colocar apelido nas pessoas, sabe? Trate todo mundo pelo nome, trate todo mundo de forma digna, de forma respeitosa, que é o melhor, tá ok? Tem dispositivo no código de ética? Tem, olha só. Deixa eu só achar que eu tinha acabado de verificar. Aqui, ó, das vedações. É vedado ao servidor público prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam. Ou seja, você não pode nunca depreciar o próximo, você não pode utilizar de palavras que coloquem o outro numa situação de inferioridade. É assim, ó, eu tenho um ditado que desde sempre eu sigo ele, que diz que um homem só tem o direito de olhar para outro de cima para baixo, ou seja, você só tem o direito de olhar para outro assim, ó, sabe? Tipo, putz, quando você estender a mão para auxiliá-lo. Então nunca, em hipótese alguma, não interessa, porque sempre vai ter alguém que está numa posição hierárquica abaixo de você. E você não pode utilizar desse, entre aspas,
dessa sua superioridade para menosprezar, para tratar mal. Ao contrário, né? Eu acho que são essas as pessoas, o gari, o lixeiro, são essas as pessoas que, poxa vida, talvez elas sejam os chamados invisíveis na sociedade. Ninguém dá bom dia, ninguém dá boa tarde, todo mundo passa quase que despercebido por ela. São essas que nós devemos dar uma maior atenção, tá ok? Pensa nisso quando você for servidor, tá bom? Vamos para frente. Depois disso, então aqui já respondemos. Parará, parará. Olha lá. O servidor que se utilizar de bebida alcoólica, ainda que uma única vez, antes de trabalhar, comete falta ética. Caramba! Isso aqui é aquelas pegadinhas esdrúxulas do CESP, né? Essa questão eu criei com base numa outra questão do CESP que dizia assim, ó, basicamente falava que nasceu o filho do servidor e daí o servidor foi comemorar. Foi comemorar com outros colegas e ele bebeu mais do que devia, ficou bêbado. E a questão dizia que quando do nascimento do filho, aquele servidor que ficou bêbado cometeu falta ética. Cuidado. Mas cuidado pra caramba. Você fala, Barbieri, e aí, eu posso beber e trabalhar ou não? É isso que interessa. Calma. Óbvio que você não vai fazer isso. Mas o que o código de ética fala pra nós aqui? Ó? Quer ver? Olha se não é uma pegadinha e às vezes você lê de forma rápida e acaba caindo do cavalo. Diz que é proibido, olha só, apresentar-se, letra N, apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. Então, para que você tenha habitualidade, não quer dizer que você bebeu uma vez só. Quer dizer que você vive bêbado, né? Pudim de cachaça, vive na manguaça. Aí você comete falta ética. Então, por mais estranha que seja, mas olha aqui qual que é o detalhe. O servidor que se utilizar de bebida alcoólica, ainda que uma única vez, antes de trabalhar, comete falta ética? Errado. Porque para que tenha falta ética, eu preciso da habitualidade. O que é habitual? Rotineiro, cotidiano. Então não tem habitualidade se ele bebeu uma única vez. Óbvio, é uma questão limite? É. Pegadinha? É. Mas é isso que vai cair na sua prova. O teu concorrente vai errar. Se Deus quiser, ele que erre, né? Você acerta. Então cuidado, eu estou falando de habitualidade. Uma outra questão. E se realmente existe uma habitualidade na cachaça, no uso de drogas ilícitas? Aí, esse servidor merece tratamento, tá ok? Então imagina que ele é viciado em crack. Ele merece tratamento. Então, cuidado. Alcoólatra, merece tratamento. O Código de Ética assim dispõe. Então aqui, esse ainda que uma única vez, deixou a afirmativa equivocada. João, servidor público, comete falta ética ao ligar seu nome a uma pirâmide financeira e, inclusive, divulgando esse mecanismo dentro da administração. Barbieri, o que é pirâmide financeira? No Brasil, vira e mexe, surgem as pirâmides. Assim, eu estou com 32 anos, eu lembro de uma que era sobre criação de gado, boi gordo, uma coisa assim, que era pirâmide. A mais recente agora, né, que fez sucesso no país, saiu no Fantástico, os caras foram presos nos Estados Unidos, a tal da Telex Free, não sei se você já ouviu falar. Assim, toda e qualquer pirâmide financeira, a regra é muito simples. Quem entra primeiro ganha e quem entra depois se dá muito mal. Barbieri, eu conheço alguém que assim, teve Telex Free e tal. Nossa, foi uma febre no Brasil. E aí o que acontece? Você não pode, enquanto servidor, ligar seu nome a nenhum tipo de empreendimento, a nenhuma prática que seja, no mínimo, digamos assim, perigosa ou que não tenha credibilidade. Então você não pode, por exemplo, ter jogo do bicho, ter banca de jogo do bicho, que é contravenção. Você não pode, o CESP já colocou lá uma questão que dizia que a mulher emagrecia tomando um chá 20 quilos por semana, né? Nem se carpia uma data o dia inteiro consegue isso. É óbvio que isso não é verídico.
É óbvio que você não pode atrelar seu nome a questões que não sejam verdadeiras, que não sejam lícitas, que não sejam adequadas e corretas, tá? Então muito cuidado, você às vezes vai querer ganhar uma graninha extra e vai vender algum tipo de produto dentro da administração. No seu lugar eu não faria isso não. Principalmente quando você estiver em estágio probatório. Muita cautela com isso, tá? Às vezes você acaba fazendo algo sem maldade. E aí, né, aquele ditado, de boas intenções o inferno está cheio. Dá uma olhadinha como é que isso aparece dentro do Código de Ética. Diz assim, ó, lá na linha P, exercer atividade profissional aética. O que é uma conduta aética? É que está fora do campo da ética. Ou ainda, diz lá, ó, ou ligar seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. É assim, ó, se você encontrar alguma atividade que diz ganhe dinheiro sem trabalhar. Ah, meu amigo, ó, cuidado, isso é no mínimo duvidoso, entendeu? Então, o servidor, o João, comete falta ética ao ligar seu nome a uma pirâmide financeira, inclusive divulgando esse mecanismo dentro da administração? Claro que comete falta ética. Corretíssimo. Falta ética evidente. Falta ética evidente. Perfeito? Bom, essas são as questões inéditas, autorais, eu, Barbieri, que as elaborei. Espero que você tenha gostado. Peço encarecidamente, leia o decreto 1171 antes da prova. Vai cair texto do decreto, pode ter certeza. O CESP ou vai cobrar o texto do decreto, ou ele vai colocar uma situação concreta se referindo ao decreto. Dá uma olhadinha naquele vídeo que eu publiquei lá no canal do YouTube sobre o decreto, tá? Prof. André Barbieri. E se você quiser, assiste a revisão de ética e dá uma olhada também no vídeo que eu coloquei lá sobre técnicas de estudo, um cronograma, para, sabe, um passo a passo para a sua aprovação, que eu utilizei na minha época de estudante, de concurseiro, deu certo e eu espero que você também tenha sucesso utilizando desse mesmo método. Não é invenção minha, não, foram só algumas adaptações que eu fiz e, puxa, me foi super útil. Então, às vezes você está estudando meio barata tonta, está perdido, dá uma olhadinha no vídeo que eu acho que pode lhe auxiliar. E, por gentileza, do que você precisar, entre em contato comigo. Você tem meu WhatsApp, você tem meu e-mail, meu Facebook, ó, estou à sua disposição sempre, tá ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, gostou da aula? Dá um joinha aí. Eu já vou disponibilizar esse material também com resolução e sem resolução para você. Nós temos ainda a maratona em direito administrativo, então a gente daqui a pouco nós nos vemos novamente, tá bom? Obrigado por tudo, desejo um ótimo estudo para você, racha de estudar, saiba dizer não nesse momento, saiba dizer não à balada, a churrasco, etc. Estuda, meu, estuda, porque daqui a pouco tem prova e eu tenho certeza do seu sucesso. Torço muito por você. Se um dia, se você acordar e você achar que você não é capaz, se você desistir, lembra que eu nunca desistirei de você, tá bom? Fica com Deus, tudo de bom e a gente se vê. Até a nossa próxima aula.